Olá, está começando Multicidades. Nesse espaço, vamos debater os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Esquiava e fico contigo a partir de agora aqui na tela da Ubra TV. O assunto de hoje é voltado para a primavera, conhecida como a Estação das Flores, que começou no início dessa semana. E para conversar comigo hoje sobre as projeções para essa estação neste ano, está a Simone Strider, que é meteorologista da Sala de Situação do Estado. Tudo bem, Simone? Seja bem-vinda ao Multicidades. Quais são as projeções que a gente tem para esse início aí de primavera, já que uma das grandes preocupações que se tem, levando em consideração o cenário do ano passado, setembro, ali finalzinho de setembro, foi de muita chuva, o que devastou cidades como Roca Salles, Mussum, enfim, é uma preocupação. E hoje, esses últimos dias, choveu muito no Rio Grande do Sul, principalmente na região metropolitana. Boa tarde, eu queria agradecer também o espaço. Então, a primavera, esse ano, como a gente está em neutralidade climática, né, não temos nem a atuação de um El Niño e nem de uma Laninha, a gente espera que seja uma primavera um pouco mais dentro da média, né, e a primavera aqui no Rio Grande do Sul, ela sempre começa com um período bastante chuvoso, né, final de mês de setembro em si, começo de outubro, e como a gente está vendo, né, essa semana já tem acontecido bastante chuvas na região mais ao sul do estado, algumas regiões do centro, que a partir dos próximos dias também essas chuvas vão evoluindo para algumas outras regiões do estado. Para a semana que vem a gente já espera um novo período chuvoso, né, uma nova entrada de uma frente fria. Então, isso é um cenário bem típico, né, de primavera, de começo de primavera, né, que a gente começa a entrar nessa estação de transição do inverno para o verão. E então sempre tem esse volume maior de chuva que é o esperado aqui para a estação. E também temporais assim um pouco mais frequentes e um pouco mais intensos, como a gente tem visto. Pode ser um começo assim com chuva um pouquinho mais acima da média, mas não tão fora da média, né, que nem foi o mês de setembro do ano passado, né, quando a gente tinha atuação de um El Niño. Sim. E à medida, então, do desenrolar da primavera, a gente espera que esses períodos, assim, chuvosos, eles comecem a diminuir, ficar mais espaçados. Como a gente tem uma tendência de confirmação de laninha lá para o final de novembro, mas se confirmar, pode ser uma laninha bem mais fraca, né, sem uma grande preocupação, assim, da gente ter um período de muita seca. Então, isso vai fazer com que a gente tenha mais diminuição, né, nessas precipitações. Então, ao se aproximar do verão, a gente vai ter esses períodos chuvosos um pouco mais curtos e mais espaçados. Ela estava, a princípio já era para já estarmos em uma laninha, né, em um período de laninha, mas ela acabou não se confirmando, né? Então a gente tem uma expectativa assim que tem uma probabilidade de 80% de chances dela se confirmar lá para final de novembro, mais ou menos. Mas ainda não tem uma garantia que realmente vá se confirmar. E depois da chegada da laninha, né, de um período de laninha, a gente sempre tem um período assim que, mesmo que a laninha, né, seja um período assim mais seco, com menos chuva, demora um pouquinho a isso começar realmente a aparecer aqui na nossa região, né, em torno de 2 meses, assim, não é de imediato. Se ela se confirmar, a resposta não vai ser imediata, né, vai ser mais do verão, assim. Então a gente está com uma primavera assim bem típica, né, que é bastante chuvosa e com muitos temporais assim mais intensos, né, com
com mais granizo, com granizo maior, com rajadas de vento bem mais intensas, né, e uma frequência maior desses fenômenos, né. Mas nada comparado com o que aconteceu em setembro do ano passado. A gente está como começou, né, as frentes frias começaram a perder força, né, à medida que elas avançam sobre as áreas do estado, assim, então elas tendem a ficar um pouquinho mais estacionárias, né, que foi bem o que aconteceu. E a gente está com essa frente fria estacionária e um fluxo de calor e umidade bem intenso, vindo das regiões do norte do país. A gente teve essa intensificação dos temporais, né? Temporais até o momento, assim, bem fortes, né? Em várias regiões do estado. Já tivemos temporais na semana passada, que foram bem fortes também, que atingiram várias áreas do estado, essa semana de novo. Para a semana que vem já são esperados uma nova onda de temporais, né, com essa vinda dessa nova frente fria. Mas isso aí é um cenário bem típico de primavera, de transição, né, quando os temporais eles tendem a ocupar áreas um pouco maiores e ser um pouco mais intensos e mais frequentes, né. A região sul foi bastante atingida, né, principalmente ali uma parte da campanha e a região ali de Pelotas, né, no sul do estado. A partir de hoje ali já começou a diminuir a frequência, né, dos temporais, a incidência de chuva e temporal também, já está bem menor, e com isso o volume de chuva esperado ali para os próximos dias, né, até o final de semana, já é bem baixo, né, não é nada mais comparado com o que aconteceu desde segunda até o momento, já começou a diminuir bastante, agora a frente fria já está concentrada mais na porção central do estado, né. Uma região que desde segunda também está sendo bastante atingida, que é a região de Camaquã, né, na Costa Doce, e essa sim, hoje ainda teve muita chuva, e ainda se espera mais chuva até amanhã, né, à medida que a partir de hoje à noite a frente fria começa a avançar um pouco mais sobre o estado, bem lentamente ainda, né. Então essa região de chuva e temporais ela começa a se espalhar um pouco, né, mas mesmo assim a gente ainda espera volumes altos de chuva, né, que podem chegar até 130 milímetros amanhã, só que em regiões mais da metade norte. E a nossa preocupação assim, maior agora é a questão da região de Camaquã, que já choveu bastante ali e ainda vai chover em alguns momentos no dia de hoje. E a partir da manhã começa a ficar um pouco mais tranquilo ali também naquela região. Sim. E aí, só para já pegar o gancho, aí os próximos dias, né, a partir de sexta-feira, o tempo começa a melhorar no estado, mas na semana que vem a gente tem uma entrada de uma nova frente fria, que a princípio também tem essa tendência de ficar estacionada sobre algumas regiões do estado, e aí a gente volta com as chuvas, né? E aí, após uma semana que já tá o solo já está encharcado, né? Uma semana de chuvas com o solo encharcado, aí a gente começa a ficar com uma tensão um pouquinho maior do que a gente já teve essa semana. Os temporais, eles podem ser tanto acompanhados a uma frente fria ou ser temporais assim isolados, né? No verão a gente costuma ter temporais mais isolados, porque aí a gente não costuma ter entradas de frente fria. No começo da primavera a gente ainda tem essas entradas de frente frias, né? Que vêm acompanhadas de uma massa de ar frio, né? Atrás, então é uma região de baixa pressão, né? E tem esse choque de calor com esse fluxo de calor que vem do norte. Esse ano, há alguns anos atrás, eu não me lembro o que estava atuando em 2022, tá? Mas, se foi Laninha ou Aninha, mas eu me lembro do inverno, né, que ele se estendeu bem mais, né, ele entrou muito mais nessa parte da primavera, né, a gente ainda teve muita entrada de frio. E esse ano realmente
já não se tem mais. Ainda com a confirmação da Laninha, que a gente espera que se confirme, né? A gente ainda pode ter umas entradas de massa de ar frio no estado. As temperaturas podem ficar mais baixas, né, perto em torno dos 5 graus, principalmente na campanha e na serra. Mas a gente já vai ter uma entrada mais frequente de ondas de calor, né? Isso varia muito, né, conforme essa questão, se a gente está com a Laninha atuando, se a gente está com a Laninha atuando, se a gente está em neutralidade climática, como é o caso desse ano. Essa parte do clima até eu nem saberia te dizer, assim, porque é complicado. No El Niño tu tem um volume de chuvas extremas que pode causar essas inundações que teve no passado, essas enxurradas. Se a gente tiver Laninha com um sinal mais forte, a gente pode ter secas mais severas, né? Então, acho que o ideal seria ter essa neutralidade, né? A gente ficaria com essa característica de primavera, com esses meses um pouco mais chuvosos, mas nada tão extremo quanto foi ano passado com a presença do El Niño, e também não tão extremo como uma seca, né, que poderia ser prejudicial também para várias áreas, né, para a população em si. Ano passado a gente teve não só um El Niño, a gente teve o que algumas pessoas chegaram a chamar de super El Niño, né, que foi um sinal muito forte. E esse ano com a Laninha a gente não espera, né, que após a confirmação dela, se ela chegar a se confirmar, vai ser muito do sentido, assim, né, porque a princípio, porque no verão já é mais seco, já tem menos chuva, então vai ser um pouco mais seco, né, mas não nada tão extremo. A Laninha é o contrário do El Niño, né, quando a gente tem a atuação da Laninha, aí a gente fica com o sul do Brasil um pouco com mais seco, né, sem esse regime de distribuição de chuva que a gente costuma ter aqui. Em comparação, né, no contrário, aí fica lá na região ali da Amazônia, pegando o sudeste do Brasil ali, com muita chuva, né. Então, nada comparado ao que aconteceu em maio, né. E essa primeira semana, né, de chuvas assim, um pouco mais extremas, a gente teve ali mais na região sul, né, onde esse volume maior de chuva é melhor distribuído, assim, não tem tanta preocupação como seria preocupante se tivesse acontecido na região metropolitana, nos vales, ali, né, em outras regiões. Isso por conta das características, né, ali da região sul, da campanha e tal. Então, como essa semana choveu mais concentrada ali no sul do estado, não chega a ser tão grave. E claro, né, em maio também a gente teve um mês muito mais prolongado, com essas chuvas bem mais persistentes e volumosas. Para a primavera ainda não, né, a gente vai ter umas ondas de calor, onda de calor, né, que vem vindo do norte, que está bem quente, né, nessa época do ano, já vai ter a entrada dessas ondas de calor. Então, a gente pode ter temperaturas mais elevadas, mas ainda vai ter entrada de massa de ar frio também em alguns momentos, agora no início da primavera. Mas, por enquanto, assim, não tem previsão de ser nada muito extremo. Isso na primavera, né? Aí, no verão, a gente ainda não fez a previsão climática, né, para a estação do verão, assim, mas com a Laninha é possível que tenha umas temperaturas mais altas, assim, né, que aí a gente passa por aqueles períodos sem tanta chuva, né. E o Mude Cidades faz agora um rápido intervalo, mas a gente volta já já, não sai daí.
Amo de Cidades está de volta e como vocês sabem, toda sexta-feira a gente tem um quadro super especial. Que bairro é esse? E no programa de hoje a gente vai mostrar um clássico, o centro de Porto Alegre. A nossa repórter Milena de Mamã esteve por lá e vai mostrar para vocês uma matéria pra lá de especial. Fica com a gente. Olá! Hoje nós estamos aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, o coração da capital gaúcha. Mas Centro Histórico faz pouco tempo que ele é chamado assim. Então nós vamos primeiro entender como foi essa mudança desse nome. E nós encontramos aqui no centro a Marilim, que na época da mudança do nome de centro para Centro Histórico, ela era estagiária da prefeitura e vai nos contar um pouquinho sobre essa mudança. Tudo bem, Marilim? Nos conta em que momento e por que mudou de centro para Centro Histórico. Então, a mudança do nome, né, da nova denominação, ela aconteceu através de uma lei municipal em 2008, né, e com o objetivo de fomentar a economia, né, o sentimento de pertencimento, né, dos moradores e também qualificar a questão do turismo, de toda essa relação, né, da cidade, dos moradores com o local. Durante um ano foi feito diversos eventos para fazer essa mudança, mas ela aconteceu de fato quando os Correios mudou o CEP. O shopping que tinha mais próximo e a gente se reunia na praça de alimentação, depois passeava aqui pela rua pela Praça da Alfândega e caminhava até as praças ao redor. Então a gente tentava explorar todos os cantinhos que tinha e se divertir, né, por aqui, pela Rua da Praia. E hoje, né, 28 anos depois, como é que tu vê o Centro Histórico hoje, assim? Tu acha que ainda dá pra curtir de uma maneira diferente? Como é que tu acha que tá hoje? Com certeza, com o passar do tempo, acho que eu passei a valorizar muito mais o que é a representação do Centro Histórico, principalmente do ponto de vista cultural,